O Novo Dia dá continuidade à sua cobertura das eleições de 2024 e estamos entrevistando os pré-candidatos a prefeito aqui da cidade de Jundiaí. Ao meu lado está Anselmo Brombal. Rodi, essa série aqui é interessante, são os pré-candidatos e é uma nossa contribuição para que o eleitor conheça realmente os que pretendem ser prefeitos de Jundiaí. Não ficar só no papelzinho, na rede social, aí, aqueles memes, posts, sei lá. Uma oportunidade de todos os candidatos falarem. Falarem todos, vamos deixar bem claro que nós convidamos todos os pré-candidatos. Nós não conseguimos contato com um deles, que é o Alexandre Pereira. Que não retornou, não respondeu não também. Não retornou ligações, e tem suas razões. E também o Gustavo Martinelli, o atual vice-prefeito, que se recusou a debater, a responder. Também não nos interessa o motivo. Perfeito. Vamos continuar? Vamos. Primeira pergunta. Calma, primeiro vamos apresentar o entrevistado aqui, né? Ricardo Bocalon. Precisa. Ricardo Bocalon foi prefeito de Itupeva, foi secretário de Estado e foi professor na rede pública, né? E é jundiaense, mesmo sendo jundiaense, foi prefeito de Itupeva. Essa experiência como prefeito foi válida, logicamente, e você vê como um fator que te habilita a postular a prefeitura de Jundiaí? Olha, primeiro, cumprimentar o Rod, cumprimentar você, Anselmo, agradecer ao grupo O Novo Dia por estar aqui, fazer esse debate democrático, que é importante para que as pessoas possam conhecer, cada um de nós que estamos postulando o cargo de prefeito, conhecer um pouco melhor as propostas, de onde a gente veio, para entender todo esse cenário político que nós vamos ver daqui para frente. Primeiro, agradecer, então, a todos vocês aqui por essa oportunidade. Eu fui prefeito de Itupeva de 2013 a 2016, a eleição em 2012. Foi uma experiência bastante significativa em vários aspectos. Primeiro que nós pegamos um momento importante em 2013 de crescimento do país, o país vinha crescendo a passos largos e não era diferente nos municípios. Itupeva tinha um crescimento médio de orçamentário de 10% a 15% ao ano, que era um crescimento importante. A gente construiu uma ideia de cidade, porque qual era a ideia de cidade que nós construímos? Que a cidade de Itupeva pudesse ter as suas independências. A cidade, quando eu assumi, não tinha fórum, tinha apenas um semáforo, não tinha pronto-socorro infantil. Então, nós construímos uma lógica de cidade para Itupeva, né, a partir de 2013. Então, fiz o pronto-socorro infantil, ciclovias, avenidas que nós reformamos, dobramos o número de vagas em creche, porque a cidade tinha uma carência de creche gigantesca. Até esses dias, meu amigo Gerson Sartori, que compõe a nossa frente, que é do PDT, o presidente do PDT, me mandou uma matéria de um jornal de fevereiro de 2013, onde eu estava com o governador Alckmin inaugurando a terceira faixa da Anhanguera ali em Louveira. E eu me lembro, nessa matéria está que a Hermenegildo Tonoli, naquela época, parou a duplicação, estava tudo canteiro jogado, passarela jogada lá nos canteiros. E aquele dia eu converso com o Alckmin e a gente retoma, o Alckmin cumpre a palavra e a gente consegue a duplicação ali da Hermenegildo Tonoli até Itupeva, que é uma estrada que ceifou muitas vidas até ser duplicada, colocamos as passarelas, ou seja, a gente construiu uma lógica de cidade, uma cidade que passa a ter fórum. A gente conseguiu, através do saudoso Cláudio Levada, meu amigo, do Naline, que era presidente do tribunal à época, a gente consegue levar o fórum para a cidade, cria uma independência jurídica em relação à cidade de Jundiaí. Então, a gente cria uma lógica de cidade. Só que em 2014 para 2015, quando vem o impeachment da presidente Dilma, o país entra numa crise econômica muito séria, né? E essa crise faz com que, inclusive isso é dados da Frente Nacional de Municípios, não é dados meu, mais de 4.900 municípios acabam perdendo a arrecadação e acabam tendo problemas financeiros, né? Então, a gente vinha num crescimento muito forte, muito alinhado, e a gente pega também esse momento de muita turbulência. Só que a gente fez uma opção, à época, que foi não deixar faltar serviço para o cidadão, né? E a gente conseguiu fazer isso até o fim.
Isso tem dados, inclusive, isso não sou eu, é só o índice Firjan, Anselmo e Rod, é um índice importante de medição dos municípios, tá? Então, quem quiser, entra lá, índice Firjan, digita lá, vai estar lá foi feito em 2018, ano base 2013, que é o primeiro ano do governo meu, ano base 2012, que foi o último ano do prefeito que eu fiz a sucessão, e você compara. Eu peguei a cidade, para você ter uma ideia, no índice Firjan, e DHM, índice de desenvolvimento urbano, o índice de desenvolvimento humano, era a 64ª no Brasil e a 62ª no estado de São Paulo. Eu entreguei a cidade na 4ª colocação nacional e na 4ª colocação do estado. Eu peguei Itupeva, que é uma cidade que estava lá atrás, nos índices de desenvolvimento humano, social, educação, saúde, que mede educação, saúde, emprego, renda, e a gente pega e leva a cidade para a 4ª colocação no Brasil. Dos 5.600 e poucos municípios que nós temos, Itupeva era a 4ª colocada em 2015 e 2016. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o Bocalon que está dizendo. Está lá, é só entrar lá. São os índices, né? Índice Firjan e você vai ver os índices. É o índice da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Isso, né? Que é um índice respeitadíssimo, inclusive, que faz no Brasil inteiro. Também recebemos um prêmio importante à época, da mão do Banco Mundial, através da Hillary Clinton e do Roberto Moreno, que à época era o presidente do Banco Mundial, da cidade que mais cuidava da criança na América Latina, né? Pra você ter uma ideia, à época, todas as crianças almoçavam na escola, prato de vidro, talher de inox, rechô, que a gente colocou self-service, por quê? Para dar dignidade às pessoas. Porque o nosso slogan sempre foi esse, que a nossa maior obra era cuidar das pessoas. E isso eu acho que a gente fez, e isso nos dá experiência, tanto para governar a cidade quando está bem, como a gente teve em 2013, 2014, como saber governar a cidade quando está em crise, que é muito mais difícil. É que nem um piloto de avião. Quando ele põe lá no altitude de cruzeiro, está no piloto automático, vai embora. Agora, como tem uma turbulência, algo mais severo, ele tem que mostrar que sabe pilotar. Então, é um pouco isso. Mas foi uma experiência muito marcante, muito importante, e que nos dá aí condição de entender do que é um município, dos problemas que tem um município, da responsabilidade que é estar à frente de um município. Bom, Bocalon, você é jundiaense, né? Então você sou nascido aqui. Nasci no Hospital Santa Elisa. Santa Elisa. 18 de junho de 1972. Minha mãe conta que era uma noite fria, rapaz, junho, né? E nasci aqui no Santa Elisa. Então, assim, você como jundiaense, você conhece a cidade, você sabe quais são os problemas, você sabe quais são as questões da prefeitura, né? Do município. E você como professor, com certeza, uma das bandeiras que você vai trazer para cá será a educação, é isso? Nós precisamos ter uma cidade educadora. Né? Nós precisamos usar quando eu fui secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, eu sempre dizia o seguinte: a tecnologia e a inovação ela tem que estar usada para melhorar a vida das pessoas. Ela é algo que não pode ficar tão distante das pessoas, né? E a educação hoje carece muito dessa questão de você ter uma educação tecnológica, de inovação, para que você possa modernizar a questão educacional. E a cidade educadora passa por isso, né? Uma cidade como Jundiaí, de um orçamento tão importante que nós temos, uma cidade tão importante que é Jundiaí, a educação ela é o carro-chefe, porque ela faz a diferença, né? Não é só discurso, ela faz a diferença. Então, você tem uma educação de qualidade, uma cidade importante como a nossa, é algo que a gente tem que buscar, a gente tem que avançar e usar as ferramentas tecnológicas, as inovações, para que o aluno, para que o pai do aluno, a mãe do aluno, eles possam crescer, que eles possam entender o mundo, para que eles possam entender o nosso país, que eles possam entender a nossa cidade e, principalmente, criar uma condição de que possam, para frente, prestar um vestibular em condição de passar numa universidade pública, numa universidade importante. E acho que é isso que nós temos que buscar. Inclusive, é um debate que acho que é importante de ser feito, é um debate, né? Como é que fica, porque a educação do Estado hoje, inclusive do atual governador, o Estado, a educação nas escolas estaduais hoje, ela decaiu a um momento muito difícil. É só conversar com qualquer professor do Estado hoje, professor que está lecionando, que está em sala de aula, ele conta a história para vocês. De quanto está difícil, né, hoje dar aula, lecionar, ou seja, em todos os parâmetros, uma escola estadual. Então, é algo que nós vamos debater. Porque o pai, quando o filho vai sair, o pai e a mãe, o
filho vai sair do 5º ano, que é municipal, e vai para o 6º ano do estado, para uma escola estadual no bairro ou num bairro próximo, dá desespero. Então, a gente precisa começar a debater isso com muita tranquilidade para achar um equilíbrio, porque é gritante a distância do ensino municipal para o ensino estadual. Então, nós precisamos achar um equilíbrio disso, porque eu sei o quanto uma mãe e quanto o pai se preocupa quando o filho vai sair do 5º ano da escola municipal, que tem qualidade. O professor Oswaldo Fernandes, que é o presidente, que é um grande amigo, que hoje conduziu o PSB por muitos anos, a Najara, que hoje é a nossa presidenta do PSB. O professor Oswaldo foi secretário de Educação por muito tempo aqui em Jundiaí, acho que vários anos, e conhece muito bem o que é isso, e passou por ele essa qualidade que nós temos hoje na educação em Jundiaí, na municipal. O professor foi o grande mentor dessa educação de Jundiaí, da qualidade que nós temos hoje. O professor Oswaldo foi supersecretário aqui na época do Miguel Haddad, se não me engano, né, Anselmo? Foi secretário de Educação, Esporte e Cultura. Né? Esporte, Lazer e Cultura. Sim, o professor Oswaldo, então, é uma figura muito importante que hoje é nosso coordenador geral de campanha, inclusive, na pré-campanha. E aí a gente está debatendo, porque a gente conseguiu. O professor tem uma responsabilidade muito forte sobre essa qualidade que hoje tem o ensino municipal e esse abismo que você tem até o ensino estadual. Porque é só conversar com as mães, com os pais, isso é latente, isso não estou aqui contando história, é só conversar. Sim. Você sente o desespero que dá nos pais. E as famílias, elas colocam na rede municipal ou na rede estadual justamente porque elas não têm condições, sim, né? Sim, então, isso acaba realmente... Hoje uma escola tá um absurdo, né? Então, e aí não consegue... Chega nessa 5ª série, né? A gente desespera. Não tem dinheiro para colocar numa escola, entendeu? E vai ter que ir para o estado de qualquer maneira. E aqui, né? lógico, sem menção a dizer que o ensino... Nós vamos rediscutir a escola do estado. Nós vamos rediscutir que quando o aluno sai do 5º ano com uma qualidade aqui importante, grande, e aí vai para uma escola que muda toda a vida dele ali, muda todo o parâmetro de vida. Então, é isso. Não tem nada a ver com a prefeitura de Jundiaí, mas na década de 70, 1970 até 1980, o sujeito que não conseguia acompanhar a qualidade de ensino no estado ia para a escola particular. E hoje se inverteu. Porque era mais fácil. Sim. Bem mais fácil. Sim. O estado era bravo. Tinha frequência mínima, reprovava. 2 anos reprovados era jubilado. E tinha que cair fora de lugar para outro. A quem você acredita ou a que você acredita essa decadência? Não vou falar decadência, isso daí já foi despencou de vez a qualidade. Olha, eu acredito que foi um movimento que teve desde 1972, através do Jarbas Passarim. Porque quando a escola pública abre para todos, ela perde a qualidade. E a privada passa a ter um outro papel, de servir a classe média, a classe mais alta, quem tinha mais recursos. Então, isso muda o parâmetro. Então, quando a escola pública se abre para que todos pudessem estudar nela, começa a ser um movimento no país de abertura da escola pública, que todo mundo tinha direito à escola, ela vai perdendo a qualidade. E a escola privada vai ganhando um papel de notoriedade nisso. Porque desde a década de 1980 para frente, Anselmo, as escolas privadas ganham um papel de destaque como um ensino melhor do que o ensino público. Né? Então, eu vejo isso como a ditadura militar, quando se abre, cria-se assim, a intenção de se abrir a escola para todos, a escola vai degradando aos poucos, mas vai degradando até que quando está todo mundo realmente no ensino, a partir de 1990, você vê que a partir de 1990 a escola pública ela decai. Ela vai perdendo seus parâmetros, né? E aí todo mundo que tinha um pouco mais de condição começa a levar seus filhos para a escola particular. Para quê? Visando uma educação de vestibular, uma educação técnica, uma educação lógica, né? E é lógico que aí nós vamos debater construtivismo, vai ter um monte de debate para se fazer, que tem que ser um debate à parte desse aqui. Né? Mas eu acredito, não estou dizendo que eu tenho a razão, mas é a forma que eu enxergo. Tá? É lógico que tem pessoas que enxergam diferente do que eu enxergo, mas eu penso muito nisso, que quando abre-se a escola, quando se cria essa escola para todos, ela vai se degradando e vai criando
conceito de classe nivelando social por mesmo. baixo. Vai criando, com o conceito de classe social, de dominação e dominante. Né? Dominante e dominador, né? E cria esse conceito. Né? Até pegando esse gancho, você acha que Jundiaí, a cidade de Jundiaí, ela tem ainda muita discrepância, muito problema de classe social? Rapaz, Jundiaí é uma cidade que a gente vê que é uma cidade que as pessoas gostam de morar em Jundiaí. Né? As pessoas têm orgulho da cidade. Não tem como falar o contrário disso, até porque é uma cidade realmente importante, uma cidade que é em serviço. Só que quando você começa a andar pela cidade, você vai descobrindo os problemas, né? Você vai vendo o problema de cada um, que vai afetando a vida das pessoas no dia a dia. Né? Acho que essa é a grande lógica, que a cidade de Jundiaí precisa melhorar muito ainda. Que é o quê? É o dia a dia das pessoas, principalmente que moram nas periferias. Né? As dificuldades com mobilidade urbana, as dificuldades com acesso à creche, a dificuldade com acesso à questão de uma consulta com especialista, desde uma calçada, desde um esgoto com a céu aberto. Então, você tem problemas na periferia que, por ser uma cidade pujante, uma cidade de pleno emprego praticamente, de uma renda interessante, isso fica, não que fique em segundo plano, eu não sei se essa é a palavra correta, mas ela está aí, ela existe. E nós não podemos achar que todo mundo vive bem em Jundiaí. Isso, para mim, é um lei de engano. Né? Tem pessoas que passam dificuldades financeiras, passam dificuldade para comer, passam dificuldades... É só pegar o que a gente está vendo nos semáforos, aí no dia a dia, o que está acontecendo na cidade. Então, nós temos problemas. Né? Jundiaí tem muito problema ainda para ser resolvido. Agora, não dá para dizer que Jundiaí é uma cidade ruim. Uma cidade boa. Uma cidade boa que precisa ainda melhorar muito, em vários aspectos, principalmente o social. Eu venho dizendo muito isso, que a gente tem que achar a equação. Porque o desenvolvimento econômico nosso, de Jundiaí, é um desenvolvimento econômico, assim, de um porte importantíssimo no país. Nosso desenvolvimento econômico, a nossa arrecadação, nossa questão de cofre financeiro da prefeitura é bastante interessante e importante. Só que isso precisa equacionar com o desenvolvimento social. Então, você tem uma cidade muito rica, mas com desenvolvimento social aquém dessa riqueza dela. Então, inclusive, a nossa proposta de pré-campanha, nosso debate geral, nosso plano geral é esse. É você conseguir que o desenvolvimento social acompanhe o desenvolvimento econômico. Isso é importante. E isso é projeto, é linha de projeto. Né? Então, nós queremos sim que a cidade tenha pleno emprego, nós queremos sim que a cidade se desenvolva, que tenha programas importantes para que a cidade tenha mobilidade, para que a cidade tenha educação de qualidade, que tenha saúde de qualidade, mas nós precisamos olhar sempre a questão social. Porque a gente vem dizendo muito isso, porque para a gente o que mais importa são as pessoas na cidade. Então, essa é a nossa, inclusive, diferença de visão. A gente tem essa diferença de visão. Nossa visão é mais humana e a gente quer, sim, que esse desenvolvimento econômico todo da cidade chegue nas pontas, chegue para todos, não é só para... A cidade ela tem que ser de todos, todo mundo tem que viver bem aqui. E se só uma parcela estiver bem, a parcela que não está bem começa a incomodar essa parcela que está bem. E você vê isso, no dia a dia você começa a enxergar isso. Né? A violência cresce, a questão do pessoal na rua cresce, então você gera um problema social. Por quê? Porque você começa a ter uma cidade que tem um desenvolvimento econômico muito alto e um desenvolvimento social que foi ficando para trás. Então, um pouco desse desafio de Jundiaí, para mim, na minha opinião, para os próximos 4 anos, é esse. É equalizar isso. Como prefeito de Jundiaí, estamos falando em hipóteses, né? Como prefeito de Jundiaí, a questão de segurança seria atacada de imediato ou seria uma coisa que, tipo, está resolvida, vamos deixar para depois? Olha, Sam, acho que a segurança, quando a gente fala em segurança, a gente pensa muito em polícia, viatura, que é importante também, não estou dizendo que não é. Só que nós temos que pensar numa iluminação. A iluminação, ela resolve muito problema de segurança. Porque você pega, o centro está bem iluminado, mas se você vai para os bairros, ainda não tem iluminação de LED, por exemplo. Você pensa em iluminação, em questões sociais, que esse ampara as pessoas que mais precisam. Tudo isso faz parte de um plano de segurança. Você não pode pensar que um plano de segurança é você atacar, vou pôr a viatura na rua, vou fazer um plano lógico de barreiras e tal. Isso é importantíssimo ter. É
Importantíssimo ter, mas eu acho que vai além disso. Iluminação de vielas, câmara de segurança, questão do amparo social para as pessoas, que as pessoas não precisem ir para o semáforo pedir, que as pessoas não precisem estar na rua. Você cria uma lógica de um plano de segurança. E não somente a questão de viatura, guarda na rua, que é importante, a polícia é importante, a polícia civil, a polícia militar, a guarda municipal, tudo esse conjunto é importante. Só que tem que somar isso, essa questão do amparo social, tá? Essa questão de você olhar as pessoas que estão, seja desempregadas, que estão passando fome em casa, que estão... E você tem que ter um roteiro disso, você tem que ter um levantamento dessas circunstâncias, esse pessoal que está à margem, né, é assim que o pessoal sabe, para que você inclua. Porque se você pensar só na segurança, em estrito senso, em guarda, em polícia e viatura, você, de verdade, você vai, lógico, ajuda, melhora, mas você não resolve o problema. A solução paliativa. A solução paliativa. Ela te dá uma sensação de segurança maior. Mas você ter câmera de segurança nos bairros, iluminação decente, que é onde as pessoas enxerguem, o cuidado com os próprios públicos, praças, porque praça é importantíssimo, que a comunidade tem que ocupar as áreas de lazer, as praças. Então, esse é um projeto, porque você não pode ter uma praça no teu bairro que é escura. Então, quem frequenta uma praça escura à noite? Me fala, Anselmo e Roth. Vai ser a comunidade. Aliás, a primeira coisa que um dono de biqueira é ponto de venda de droga. A primeira coisa que o dono da biqueira faz é dar um tiro no poste para apagar a luz. Apagar a luz. Ele precisa de escuridão. Então, a iluminação... A iluminação pública, para mim, é uma questão de segurança pública. Né? Então, quando você tem uma praça bem cuidada, iluminada, onde a criança possa ir, hoje tem muito essa praça As Pets, que virou um centro de convívio, que é importantíssimo, porque hoje a questão do pet, o pet hoje faz parte das famílias, e não adianta, não, hoje é um membro da família. Eu tenho lá três cachorrinhos, tem o Vando, que é um Cocker, que está lá com a gente. Cocker Spaniel. Cocker Spaniel. Vando é um barato. Aí tem a Anice é adotada, uma vira-lata lindinha. E tem o Kim, que é um piquinês. Eu tenho um piquinês lá. Né? E existe ainda? Existe. Né? E essa galera faz parte da família, não adianta a gente, né? Então, acho que nós temos que ter espaços, principalmente nas periferias, para que a comunidade ocupe. Para que possa levar seu filho brincar num parque que esteja com manutenção em dia, iluminado, possa levar seu cachorrinho, seu gato, e crie, que a família possa, inclusive Jundiaí é muito centralizado o serviço. Nós temos que centralizar. Porque você pega um morador lá do residencial Jundiaí para chegar no parque da cidade, olha, se ele não tiver carro, você imagina só quanto tempo ele leva para chegar lá. E se ele tiver ele, a esposa e 2 filhos, quanto é que ele gasta para ir ao parque da cidade? Então, nós temos que criar aparelhos públicos nessas regiões mais distantes para que as pessoas frequentem, que elas tenham que sair, em vez de ficar na sua casa à noite, não, tem uma área de lazer, posso levar meu cachorrinho, posso levar meus filhos, posso brincar, está iluminada, está cuidada, está com segurança. Então, acho que só pergunta de segurança, eu estou respondendo ela deste jeito. Por quê? Você envolve a comunidade. Então, tudo isso para mim é segurança. A partir do momento que a comunidade ocupou o espaço público, você não tem margem para que outras pessoas ocupem o espaço público. Sim. Ela própria vai ajudar a cuidar. Né? Sim. Bocalão, você foi secretário de desenvolvimento, né? Isso. E dentro dessa pasta tinha a parte também da tecnologia e inovação, né? Como que a inovação e a tecnologia ela pode trazer algumas facilidades para a cidade? Você acha que a gente consegue, através de ter novas ideias, a gente consegue trazer melhorias para a cidade de fato? Olha, vamos pegar o Wi-Fi. Boa parte da cidade de Jundiaí, nós estamos falando de cidade rica. Não tem Wi-Fi em praça, não tem Wi-Fi nos bairros. E é um projeto que você, inclusive, tem financiamento para fazer. Às vezes não precisa nem mexer no cofre, porque empresas vêm, eu me lembro quando eu era secretário, vêm e adotam regiões da cidade, que para eles é interessante também,
e cria lá Wi-Fi em praça, Wi-Fi no trem, Wi-Fi no ônibus e tudo mais. Então, primeiro você tem, estou dando um exemplo muito pequeno, mas que é importante. Que as pessoas assim, nós vamos levar para a escola tablet e tal. Aí o menino chega na casa dele e não tem internet. E aí? Hoje, qual que é a fonte de pesquisa de todos nós? Internet. Internet. É o mínimo, né? Antes que tinha a Barça, como é que é lá? Enciclopédia Barça, né, e tal. E hoje, então, assim, primeiro, uma coisa muito simples, Rod, é levar o acesso à internet a todos. Mas aí tem um debate. Mas... Ok. Mas as pessoas têm que ter direito ao acesso à internet. Hoje, é quase que um direito sine qua non no seguinte sentido, senão o cara está excluído. E não adianta falar, mas não é a mais. Todo mundo, se você entrar num ônibus hoje, a hora que você sentar na sua poltroninha, a hora que você olhar para o lado, tá todo mundo lá. No celular. Ou não é verdade? Não, virou até vício. Virou até vício. As pessoas não conversam mais uma com a outra, né? Eu já vejo casal, às vezes, num restaurante, um de cada lado, cada um. Acho que estão trocando mensagem. Só que não adianta a gente achar que se não levar a internet para as pessoas que mais precisam, vai resolver. Não, elas têm que ter direito a acesso. Outra coisa, esperar o ônibus em ponto. Tem que ser por aplicativo. Você vai saber a hora que seu ônibus vai chegar, como que ele vai chegar, se ele está atrasado. Porque, principalmente as pessoas que têm um pouco mais de idade, elas são mais ansiosas. Então, se o ônibus dela é às 8 da manhã, ela já chega 15 para as 8 no ponto. Tudo mineiro. Já chega mais cedo, que é natural. Né? Então, e se o ônibus atrasa mais 15 minutos, o que acontece? Ela vai ficar meia hora no ponto. Então, quando você resolve a inovação, a tecnologia tem que estar a serviço dessa qualidade. A pessoa vai pegar o celular dela, meu ônibus está atrasado, vou esperar mais um pouquinho aqui em casa. E estou dando exemplos simples do que é possível ser feito sem, assim, não é nada do outro mundo que eu estou falando aqui, nenhuma novidade, inclusive, tá? Não tem novidade nenhuma no que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo que a tecnologia e a inovação dá para ajudar, sim, em muito a vida das pessoas. Desde que você comece pelo começo. Não adianta levar, eu sempre disse isso, e é o que eu acredito, distribuir tablet para a criança, se ela chega na casa dela, ela não tem acesso à internet. Não tem o que fazer com aquilo. Vai fazer o quê com aquilo? Fica de enfeite o tablet. Você entendeu? E a maioria dos bairros, em Jundiaí, não tem. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que trazer, tem que pensar, tem que desenvolver projetos, tem que se associar a empresas importantes que financiem esses tipos de projetos para que possa dar acesso a todos, né? De uma forma legal, que as pessoas possam usar aí e não ser cobrada por isso. Sim. Né? Como secretário de Desenvolvimento, Tecnologia do Estado, ficou 2 anos, né, nesse cargo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você ampliou a atuação da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Vocês podem dizer de quanto para quanto? Sim. Primeiro, assim, eu, antes de ser secretário, eu dirigi a Univesp. Vou contar uma história rapidinho. Tem tempo aí de contar a história? Claro, pode À contar. vontade. O Márcio França, que era vice-governador, me chamou no Palácio. Falou, Calão, tem um projeto aqui. Eu acho que é a tua cara para você tocar. É a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, universidade pública. E ela, na época, tinha, quando o Márcio me convidou, e o Alckmin era governador, me nomeou, né? Ela tinha 6 mil alunos e estava em 6 cidades do Estado. Aí eu e o Márcio, que era o vice-governador, Márcio França, a gente debateu muito, mas não é possível que uma escola virtual, uma universidade virtual, tenha tão pouco aluno e esteja tão presa, né? Era um negócio muito preso. Aí nós desenvolvemos um projeto, e na verdade eu escrevi um projeto, onde eu coloco que a parceria teria que ser com os municípios. Converso com a USP, a Fundação Vanzolin, que é a fundação da USP, para trazer eles para uma parceria, para eles trazerem o professor, certificar, que eu queria que a Univesp fosse certificada pela USP. Né? E a gente cria um projeto, eu começo a falar com alguns prefeitos e falei, Márcio, nós precisamos levar a universidade pública desde a menor cidadezinha até a maior. Ela não pode ser só para um tipo de cidade. Aí a gente leva para Morungaba à época, né? Que era menorzinha, até Guarulhos. Então eu faço um projeto piloto com 60 cidades no estado, foram os prefeitos, toparam.
a prefeitura entrava com uma sala e 60 computadores que a prefeitura mesmo podia alugar, e a gente entrava com os professores da USP, da Unicamp e da Unesp, todo o curso, que era engenharia de produção, engenharia da computação, matemática, pedagogia e física à época. Hoje já ampliou isso. E no primeiro vestibular, fiz com a VUNESP o vestibular, chamei a VUNESP. O primeiro vestibular nosso me surpreendeu tanto que teve 83 mil inscritos. Ou seja, havia demanda. Havia uma demanda gigantesca. Porque as 3 universidades públicas do Estado, elas não acolhem 20% da demanda. USP, Unicamp e Unesp. Existe uma demanda represada gigante. E quando isso acontece nesse primeiro vestibular, o governador, que era o Alckmin, o vice, que era o Márcio, me chama lá e fala: vamos fazer disso aqui um projeto de governo. Acende um alerta, né? Acende um alerta. Então, e ensino de qualidade. Então, primeiro, a gente foi buscar pessoas que tinham parado, não foram para a universidade, não é porque não queriam ir, porque não tinham oportunidade de estar numa universidade que não fosse paga, mas universidade pública. A gente vai buscar essas pessoas no estado inteiro. Porque tem muita gente que não fez universidade, não é porque não quis fazer, é porque não tinha oportunidade de fazer. E a gente, às vezes, acha, não fez porque não... Não, muita gente. E a Univesp é a prova disso. E é a prova de que quando você usa tecnologia e inovação, você melhora a vida das pessoas. Então, aí a gente faz um segundo vestibular. Resumindo, quando eu deixo a Univesp, a gente deixa em 360 municípios e mais de 70, quase 80 mil alunos. Isso em um ano e pouco, um ano e meio. Em que ano foi isso? Isso foi em 2018. 17 e 18. Então, em um projeto de qualidade, um projeto assinado, o certificado do aluno da universidade assinado pela USP, uma universidade, uma das mais importantes do mundo, não só do Brasil. Um ensino de muita qualidade, os professores presenciais no primeiro semestre, porque ela é híbrida. A gente criou um modelo híbrido, principalmente no primeiro ano. Primeiro semestre tinha o professor tutor, que a gente chama, presencial, 3 dias por semana nas escolas, no estado inteiro. No estado inteiro. Porque não adianta fazer uma escola totalmente virtual, porque nós não estamos ainda adaptados a isso. Então, a gente colocou o tutor presencial 3 vezes por semana nas escolas do estado inteiro, nesses 365 polos. Para quê? Porque o aluno que começa tinha um professor ali, para tirar dúvida, para entender como é que estuda, porque a escola virtual você precisa ter disciplina. Você chega na tua casa, você tem que estudar, né? E a gente conseguiu. Qual foi o grande sucesso? Um dos motivos do sucesso da Univesp foi esse: colocar o professor no primeiro semestre presencial. Aí as pessoas foram aprendendo a estudar. Então, um projeto de sucesso. E o governador que nos sucedeu pensou em tirar, não conseguiu, porque era um projeto grandioso, e hoje cresceu. É só entrar na página da Univesp e ver o tamanho que é a Univesp hoje. E é um projeto que me dá muito orgulho, Anselmo e Rod, porque eu visitei, acho que mais de 250 municípios presencialmente, e eu tive, acho que mais de 250 municípios, inaugurando polo, conversando com os prefeitos, com os alunos. E você via aquela moça que não pôde estudar, que estava com 35 anos, que estava batalhando na vida e que estava dentro de uma universidade pública. Isso não tem preço, né? Inclusive, eu ouso te falar que foi a maior expansão de vagas de universidade pública desse país. Nenhum projeto abriu tantas vagas em tão pouco tempo como esse nosso da Univesp. Então, por isso que é importante, eu falo com muito orgulho dele. Márcio França tem muito orgulho desse projeto, Geraldo Alckmin tem muito orgulho desse projeto. Algo que trouxe resultado, realmente, né? Só uma observação agora, que Claro. no fim dos anos 60, começo dos anos 70, havia o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era presencial, uma época que não existia internet, não existia celular, enfim, uma época mais difícil. E existe alguma forma de, por exemplo, a educação aqui em Jundiaí, tem o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, expandir essa forma de ensino virtualmente? Existe. Antes de a gente sair do governo,
Eu estava discutindo com a Laura Laganá, do Centro Paula Souza, porque quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, a minha secretaria, ela abrangia todas as universidades, Unesp, USP, Unicamp, Univesp, todas as FATECs e ETECs. Na verdade, é a maior secretaria do Estado. Tanto é que todos os ex-governadores passaram por lá. José Serra, Goldman, Alckmin foi secretário lá, Márcio França. Então, a grande maioria dos governadores passaram por essa secretaria pela grandeza dela. Eu estava discutindo com a Laura Laganá, que acho que inclusive continua como diretora-geral aí do Centro Paula Souza. Eu queria fazer primeiro com o ensino técnico, que é o quê? Associado ao Centro Paula Souza, mesmo do modelo da Univesp. O menino chega no segundo colegial, ele escolhe um curso técnico à distância. Então, ele curso colegial normal aqui, só que ele faz o técnico à distância. E quando ele chega no terceiro, ele já formaria no terceiro colegial normal, mas já com o diploma do curso técnico. Então, sairia com uma profissão. Sairia com uma profissão. Só que isso não foi para frente, porque aí, quando a gente saiu do governo, né, infelizmente, esse projeto morreu lá. Só que era um projeto importantíssimo para os alunos, principalmente de segundo grau. Porque com a tecnologia você consegue ampliar as vagas. Porque você pega a ETEC, ela não consegue absorver toda a demanda de um jovem que quer fazer curso técnico. Mas com a tecnologia você consegue abranger, não toda, mas uma grande parte dela. E a ideia, eu levei isso, inclusive, estava discutindo com a Fundação Casa, para os alunos da Fundação Casa, para poder ter o ensino virtual de qualidade. Então, dá para você fazer com todas as bases. Com todas as bases. Desde que você cria um ensino alicerçado. Não pode achar que você vai criar um ensino virtual e não vai pôr no primeiro semestre, no segundo semestre, presencialmente, tutores, professores, tirando dúvidas, porque até ele pegar o ritmo do ensino virtual. Então, logicamente que é possível fazer em todas as fases do ensino. Em todas as fases. Acho que não com criança. Estou falando daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na hora, por N motivos, a grande maioria porque realmente teve que trabalhar, porque não tinha condição de ir para a escola. Então, para essas pessoas que estão aí hoje e sabem mexer um pouco na tecnologia do celular e tudo mais, seria importantíssimo, porque você resgata essa pessoa, né? Mas é um estudo a se fazer, sim. Isso a gente fala, por exemplo, da questão da carreira mesmo, né? Sim. Então você vai ajudar aquele jovem, aquele adulto a melhorar a sua carreira e estar no mercado de trabalho, né? E nós estávamos num projeto à época, Rod, de fazer uma unidade, uma união entre nós, a Univesp e a escola, porque na Europa a questão do ensino virtual já está bem à frente de nós, junto com a Universidade de Portugal. Nós vamos criar uma universidade virtual de língua portuguesa para os países de língua portuguesa. Do mundo inteiro que falasse língua portuguesa, ia poder estudar nessa escola virtual. A gente ia fazer Chegou a avançar muito também, mas aí recuaram com esse projeto, que a gente achava de suma importância fazer isso, né? Porque o mundo virtual, ele não se limita ao teu país, né? Ele é mundial, né? Então, a gente criou isso. Mas dá para fazer perfeitamente projetos de inovação, né? A questão do ensino técnico, principalmente. Acho que ensino técnico é muito importante. A juventude, ela carece de ensino técnico, né? de novas plataformas, principalmente o jovem que mexe nesse... Né? Uma facilidade, né? Gigantesca. Ainda falando em carreira, né? O que você acha da questão da geração de empregos para Jundiaí, né? Existe aí uma fórmula mágica para melhorar isso? Ou você acha... são as etapas e caminhos, por exemplo, para se seguir, para ter uma melhor geração de emprego e renda aqui? Olha, primeiro você tem que ter atratividade. Né? A cidade tem que ter atratividade para trazer empresas. Porque a busca de empresas, e Jundiaí tem um parque industrial importantíssimo. Né? Aqui Jundiaí tem indústrias importantes para o Brasil e para o mundo. Né? Primeiro você ter atratividade. Nós temos isso. Nós estamos perto da capital, nós estamos numa região privilegiada de aeroportos, nós temos um aeroporto importante aqui, comercial, em Jundiaí. Temos Viracopos, que hoje chega a ser um pouco maior que Guarulhos, na questão da exportação de carga, um aeroporto importantíssimo, que está aqui a 30 quilômetros da gente e deve... 15 minutos. 15 minutos, 20 minutos de carro. Então, tudo isso que eu chamo de atrativo, né? Eu chamo de atrativo. Então, a primeira coisa é essa, nós temos isso. A segunda coisa é buscar empresas
que gere emprego também. Logística é importante. A questão hoje que Barueri cresceu muito com a questão tecnológica, como é que chama lá? As cidade, não é cidade, agora sumiu o nome. Aqueles hubs que guardam a memória dos servidores. Nossa, agora sumiu o nome mesmo. Tudo bem. Tudo bem. Então, você buscar empresas de tecnologia, de inovação, empresas importantes que gerem emprego. Você tem que incentivar o comércio local, comércio de bairro, porque tudo isso gera emprego, né? Quando você tem uma pessoa lá, um trabalhador que tem uma quitandinha, que tem uma frutaria, que tem lá um barzinho, esse cara gera emprego, ele gera renda no bairro dele. E ele tem que ser assistido, ele tem que ter acesso a cursos, ele tem que ter acesso a programas do governo federal. Por exemplo, agora, o Desenrola, que o ministro Márcio França lançou agora junto com o presidente Lula, o Desenrola é importantíssimo para as pessoas que têm comércio, que estavam endividadas por causa da pandemia, agora eles vão resolver o problema do endividamento, porque quando ele está endividado, ele não consegue mais financiar, ele não consegue mais comprar a prazo, ele não consegue mais se locomover, ele tem que viver ali né? Então, acho que é isso, os governos têm que estar olhando política de expansão industrial, atratividade, e olhar também para os comerciantes. Comerciantes importantíssimos, eles são os maiores geradores de renda, precisam ter apoio da prefeitura, precisam ser assistidos, precisam ter cursos de formação para os seus funcionários. Então, você precisa estar junto. Precisa estar junto com os pequenos comerciantes, com médicos grandes e com as grandes indústrias também. Jundiaí desenvolveu muito nos últimos anos o turismo rural. Tem pessoal que vem de outras cidades, aí vão conhecer sítio, eu vi isso daí, uma mãe falando para a criança, ó, aquele lá é um patinho de verdade. Só conhecia desenho animado. E essas pessoas têm curiosidade. Há como explorar mais ainda essa veia de mercado? Eu acho essa veia importantíssima. Porque, primeiro que é isso, as pessoas cada vez mais estão morando em prédios, apartamentos mais fechados. Tem lugares hoje que o cara tem tudo lá dentro daquele condomínio dele. Tem mercado, tem o shopping, tem academia, ele não sai dali. Né? Ele começa a viver recluso. E virou uma opção, principalmente do paulistano, né? da região da Grande São Paulo e dos paulistanos, buscar esse turismo. E isso gera muita renda, isso gera muito emprego. Então, às vezes, o cara tem uma propriedade, um sítio, que ele produz lá verdura, tem a criação lá de galinha, tem lá uma vaquinha para tirar leite. Você pode incentivar ele, criar programa para que ele transforme aquilo num lugar turístico. Ele continua trabalhando, só que ele gera renda com aquele lugar turístico, com aquele lugar que ele trabalha o dia a dia. Que foi o que aconteceu em vários lugares. Tem os restaurantes mais aperfeiçoados, mas também tem um turismo rural, que eu também acompanho, desses sítios que a pessoa trabalha no dia a dia e a pessoa vai lá no final de semana ver como é que tira o leite de uma vaca, como é que colhe um prato de alface, vai lá comer, frita aquela linguiça caseira que fica pendurada lá, defumando, o aral de linguiça. Então, acho que é importantíssimo porque gera muita renda. Porque, geralmente, quem vem para esse turismo é um pessoal que tem um pouco mais de renda, uma renda interessante. Então, isso gera renda, gera emprego e gera facilidade para o produtor. Então, a gente tem que ter um incentivo a isso também, para que a gente possa cada vez mais alimentar o turismo rural. Ali na região do Caxambu, isso está crescendo cada vez mais. A região do Traviú também, o turismo rural ficou importante, só que dá para crescer mais. Dá para pegar também os menorzinhos e começar a criar isso com eles. Dar assistência para que eles possam criar no final de semana, no dia a dia do trabalho, ok, lá ele vende a alface dele, ele às vezes vende leite para os vizinhos ali e tal, mas criar isso também no final de semana para que a criança que você falou, que nunca viu um patinho, vai lá ver, tira o leite de lá da vaquinha, toma o leite, leva um pé de alface fresco para casa, que nunca comeu, compra só pé de alface industrializado e tudo mais. Então, é um pouco isso. Isso é uma coisa que acontece bastante, né? Eu já vi uma criança também falando que não sabia o que era um pé de fruta, né? Achava que vinha do mercado apenas, né? É verdade. Acho que nasce ali. Que tá lá no mercado. E uma curiosidade, tem cidades no sul
que promovem o turismo rural. E olha que coisa, o turista rural vai até lá para colher uva, orientado, né? Você corta aqui, né? Não arranca Sim. grão por grão, corta o cacho. Ele paga depois para levar a uva, ou seja, ele faz o serviço de colheita pro dono do sítio e paga para levar a uva. E sai contente, que aprendeu. Tem lugares que o cara vai lá amassar a uva para fazer vinho, tem toda uma... Né? Mas é um turismo importante, que vem crescendo muito. Sim, com certeza. E a nossa região, de verdade, ela tem um atrativo turístico que ela está um pouco adormecida, porque quando eu estava em Itupeva, eu fui o mentor da criação do distrito turístico aqui nosso, que saiu agora, mas eu que comecei lá atrás esse distrito turístico, quando eu era presidente do aglomerado urbano aqui, né? Então, o distrito turístico, ele pensa nisso, que a gente tem que ter uma atratividade regional para que as pessoas venham, tem que pensar em hotel de qualidade, tem que pensar em hotel rural. É uma criação de um distrito turístico realmente ali com um parque temático, com o turismo rural, turismo urbano, criar a questão da cerveja hoje também, desse pessoal que produz cerveja artesanal, né? É algo que está muito latente, está muito forte isso também. O cara lá tem uma produção pequena de cerveja artesanal e de final de semana a galera vai lá e senta lá, experimenta um monte de cerveja, vê como é que é. Então isso tudo que a gente está falando aqui é importante para a cidade porque gera renda e emprego. E dá condição para que a cidade desenvolva e para que aqueles que também precisam gerar renda, gerar emprego, possam criar dentro da sua propriedade esse tipo de serviço. Legal. Ricardo, tirando as vestes de pré-candidato, quem é o Ricardo Boccalon? Rapaz... Explica para essa família. Minha família é tudo, né? A minha esposa Idelma, meu filho Arthur. Meu filho está com 17 anos, Arthur está já maior que eu. Estuda lá no São Vicente. A minha mãe, meu pai, meus irmãos, a minha família é tudo, né? E eu sempre fui alguém inquieto. Acho que sempre acreditei que as coisas podem ser melhor. E isso desde a minha juventude, da minha adolescência. Eu nunca fiquei acomodado, porque eu acho que tudo pode melhorar, e tudo pode melhorar mesmo, né? Então, eu sempre corri muito atrás disso, de lutar para que... E não de uma forma individualista, porque eu acho que a gente não pode ser egoísta a ponto de achar que quando a gente está bem, está tudo bem. Não, a gente vive numa sociedade, a gente vive dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país. E agora o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade sobre isso. E fica numa disputa de diversão sobre uma tragédia. Egos também, né? Não, isso para mim é indigno. Disputar a versão de tragédia beira a questão mais insana que eu já vi na minha vida. As pessoas estão morrendo, as pessoas perderam tudo. As pessoas estão sofrendo muito. E aí tem uma galera disputando versão. Então, quando eu falo isso, a insensibilidade é uma coisa que me deixa assim... Então, eu sou essa pessoa muito humana, sensível, e acredito numa sociedade onde não tem que ter só eu tenho que estar bem, mas sim a gente tem que tentar que todos vivam bem, que todos possam ter qualidade de vida, que todos possam ter uma vida melhor. Então, é isso que eu acredito. E dei esse exemplo do Sul por causa disso, cara. É um momento de estar todo mundo junto. Não é um momento de estar disputando versão, disputando quem faz mais, quem faz menos, postar quem faz... Isso, para mim, beira a insanice mesmo, uma coisa insana, né? Sempre fui ajudar, as pessoas estão perdendo tudo, vai a cheia lá de novo, os rios estão enchendo de novo. Eu acho que isso é o que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que olhar para a sociedade e acreditar nela, que ela pode ser melhor. Boccalon, nós falamos sobre um monte de assuntos, mas um assunto que não deve faltar, porque é importante, funcionalismo público municipal, que não é pouca gente. Não. O que você pensa sobre isso e qual, assim, a ideia sobre isso? Primeiro, é a valorização do funcionalismo. Plano de carreira, salário digno, a discussão aberta com o funcionalismo público efetivo, para que a gente possa ter uma condição de que eu venho dizendo sempre isso. A cidade de Jundiaí é uma cidade importante, de um orçamento importante. Então, não pode ter funcionário público que fique aquém disso. Você tem que respeitar e criar plano de carreira que dê condição das pessoas poderem crescer na sua carreira, crescer dentro do que é o funcionalismo.
Também tem a questão do IPREJUM, que eu acho importante. Hoje, o IPREJUM o presidente do IPREJUM, por exemplo, que é o Estudo de Previdência do Funcionalismo Público, dos efetivos, o presidente é nomeado pelo prefeito. Eu acho isso um erro. Cargo de confiança. Cargo de confiança. E na nossa, né, nós estamos propondo aqui na pré-campanha que o IPREJUM, por exemplo, quem vai escolher o presidente é o funcionalismo. Vai ter uma votação direta, os efetivos votam, aquele que for mais votado, numa eleição, lógico, que a gente vai criar, vai ser o presidente do IPREJUM, por exemplo. Isso é respeitar o funcionalismo público, respeitar a vontade do funcionalismo. É porque você tem que respeitar a vontade. Eu não posso, como prefeito, achar que eu vou escolher alguém lá e vou colocar para cuidar da questão da vida, da aposentadoria dos funcionários efetivos. Né? Que o fundo, que o IPREJUM é um fundo, né? Que arrecada todo mês, desconta da folha salarial, e o fundo está lá para quando as pessoas aposentam, ela recebendo sua aposentadoria, quando o funcionário público aposenta. Então, isso nós vamos mudar, isso eu tenho certeza que nós vamos mudar, que a partir da nossa pré-campanha, isso já é proposta de pré-campanha, no IPREJUM, eleição direta. O funcionalismo público efetivo vota e a gente nomeia o mais votado como presidente do IPREJUM pelo período que lhe cabe. Só um esclarecimento, o IPREJUM, Instituto de Previdência Jundiaí, é o INSS do funcionalismo público. Perfeito. E é um fundo bilionário, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Quer fazer a pergunta, Anselmo? Eu quero fazer a pergunta fatal. Oxe, Maria. A pergunta que não quer calar. Bocalon, é nossa intenção, aqui do Grupo Novo Dia, mais adiante, mais setembro, talvez, é nossa intenção promover um debate entre os candidatos, no caso, que até lá as convenções já oficializaram. Você está convidado. Veria? Estou aceitando já. Pode. Onde assina? A gente fez essa pergunta para todos que vieram aqui, né? Porque assim, a gente fica triste, por exemplo, né? Por exemplo, Gustavo Martinelli, que foi convidado, né? E acabou não vindo, né? Então, assim, a gente gosta e a gente quer e acha importante promover o debate, né? Isso que é interessante. Importantíssimo. Importantíssimo. Eu acho assim, quando alguém que está postulando, acredito, não acho não, acredito, um cargo público, e ser prefeito é um cargo público que você se expõe e coloca teu projeto, tuas ideias, e aí as pessoas vão definir se votam ou não votam, é uma outra história. Alguém que não participe de uma ação democrática tem que repensar se realmente quer participar de um processo desse. Porque você tem que colocar suas ideias, você tem que participar de todos os eventos que forem convidados, a não ser por um problema de saúde ou outra coisa que a pessoa não possa estar. Então, ou eventos inconvenientes. Lógico, também, né? Né? Mas aqui é um grupo sério de jornalismo, um lugar sério, de pessoas sérias. E eu acho isso um erro. De verdade, alguém que não queira participar de uma entrevista democrática tem que repensar realmente se... Sem hostilidade. Sem hostilidade. Repensar se realmente quer caminhar para disputar um cargo público. Porque às vezes as pessoas ficam se escondendo muito. Esse dia eu falei uma coisa. Quem esconde o passado é porque mente no presente e no futuro. Né? Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. E observar. Acho que o eleitor observa. Né? E aqui você vem de alma aberta, aqui de peito aberto. Vamos responder. Nada foi combinado, inclusive. As perguntas foram rolando. Não precisamos mandar pergunta. Não teve nada disso. Então, acho que para ser prefeito de uma cidade, você tem que ter coragem. Precisa ter coragem. Também, viu? Então, Bocalon também confirmado no debate. Perfeito, então. Bocalon, quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Foi um bate-papo bem interessante aqui. Agradecer também ao Anselmo, que está aqui com a gente. E falar que o Novo Dia está aqui realmente à disposição do munícipe, né? É importante a gente trazer as informações, mostrar para a população quem são os pré-candidatos, né? Quem são as pessoas que estão ali. Porque aqui a gente comentou, né, Anselmo? Ali são 10 segundos para votar, mas são 4 anos depois. Consequência grande. Consequência. E aí, se eu puder dar um recado aqui. Claro, você vai dar recado aqui. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikToker. Agora nós estamos modernos. Opa! E só digitar lá Ricardo Bocalon, sou Ricardo Bocalon no Instagram. Você acompanha todo o nosso trabalho que a gente vem fazendo, que está muito legal. Essa pré-campanha está começando
a criar um corpo bem interessante e ver nossas propostas, o que nós estamos pensando de cidade e tudo mais. Quiser dar o e-mail, o telefone também. Fica à vontade. Não, legal. Então, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Anselmo. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Bocalão. Tamo junto. Obrigado. O Novo Dia fica por aqui e a gente volta a qualquer momento. Até mais.